Ele não permitiu que as dificuldades diárias impostas por quem vive numa comunidade do Rio de Janeiro fossem maior do que o desejo de ser professor. Nascido e criado no complexo da Pedreira, zona norte da capital carioca, cruzou várias vezes aquelas ruas para estudar na UERJ e na UFRJ, onde se formou em filosofia, pedagogia e tem pós-doutorado em artes. Movido pelo conhecimento, ele já escutou que é uma pessoa inquieta quando o assunto é educação. Já escreveu 7 livros e 2 como coautor. Foi colunista do jornal O Dia e ainda se dedica a palestras. Ele estará na próxima Bienal do Livro, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em setembro, e é professor recém-contratado do município de Bom Jardim. Passou no concurso e se mudou para a cidade serrana. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor Jonathan Guiar. Gente! Que alegria estar aqui, Tiago. Uma alegria gigantesca. Chegar na cidade de Bom Jardim, olha, já diz o nome, Bom Jardim, tem me levado a pensar muitas coisas no campo da educação e, sobretudo, pensar sobre esse lugar da simplicidade, do educar, do criar, do imaginar. E você me fez esse convite e eu estou aqui, sabe? O papo é todo seu. Tá, eu que agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua boa vontade por vir, a sua simpatia. E com certeza a gente tem alguns temas assim interessantes para discutir a respeito da educação e tenho certeza que você pode transmiti-los às pessoas que estão nos vendo, né? Uma conversa, uma prosa sempre é bem-vinda e eu tenho certeza que esse podcast será esse momento da gente conversar, trocar ideia, debater, pensar, refletir e também, ao mesmo tempo, agir, sabe? Sobre esses lugares, do que é ser um doutor favelado, ao mesmo tempo pensando na educação que acontece na escola, para além da sala de aula e, ao mesmo tempo, até utilizando esse canal onde compartilhar ideias, conectar conhecimento, pode ser um caminho e é um caminho interessante. Então, estou super feliz de estar aqui, ao mesmo tempo mega feliz de vocês que estão nos assistindo e ao mesmo tempo também nos ouvindo do outro lado da tela. É uma alegria. Mais uma vez, eu que reitero a minha alegria e vocês podem perceber que ele é uma pessoa super animada, né? Com certeza ter aulas com uma pessoa assim vai fazer toda a diferença, né? Jonathan, é o seguinte, vamos falar um pouco de uma frase que até caiu como uma luva quando estava pesquisando sobre educação. Eu achei muito oportuna para trazê-la aqui. É até de Piaget, né? Que ele disse que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Quando eu estava pesquisando sobre você, parece que isso é muito semelhante à sua forma de atuar. Tô certo? É um caminho. Pensar em novidade, mais ainda a gente que vem dentro da favela, sabe? Do dia a dia, no contexto ali do território, você se depara o quanto que mulheres, sabe? Homens, jovens, dão conta ou espera dar conta, né? Do dia a dia do cotidiano, que tenta ir em busca diariamente do pão, criando situações, inovando, sabe? O quanto que isso é importante. E atrelado a isso, trazendo para o campo da educação, e aí você trouxe o próprio pensador, o próprio Piaget, sabe? De pensar essa novidade, o que é novo, sabe? O que desperta essa novidade dentro de nós? Paralelo a isso, o que é essa novidade também a partir das nossas histórias de vida, sabe? Uma criança, para aprender, você também precisa apresentar um campo de possibilidades, de experiência, de jogo, de brinquedo, de leitura, sabe? Então, essa novidade também perpassa o meu olhar enquanto professor, profissional da área da educação e também enquanto ser humano. Sair da cidade grande e vir para a cidade pequena, né, para o interior, para o alto da serra, é uma escolha que perpassou a minha vida, mas também tem muitas novidades. Recentemente eu estava na minha rede, porque eu adoro rede, sabe? Eu balançando para um lado, para o outro e pensando assim, gente, olha que beleza. A sensibilidade da arte de escutar os barulhos, né? Não é nem barulho, a sintonia dos pássaros cantando.
Bom Jardim tem isso. Aquele que vem da favela ouviu tiroteio, guerra, morte. Eu não abandonei a favela. Aliás, a escolha de vir para Bom Jardim é no sentido de fortalecer ainda mais todos os territórios, olhar para aquilo que acontece dentro desse contexto e pensar também na pluralidade cultural que acontece, também reconhecendo o que tem de interessante, harmonioso dentro da própria cidade. Embora eu possa estar traçando aqui na minha própria fala esse lugar da cidade grande, do interior, ao mesmo tempo comparando, nem me comparando, mas fazendo um breve panorama com o próprio contexto favelado, a gente pode pensar em, entre outras experiências que a gente tem ao longo da nossa vida, sabe? O quanto que esse despertar, ele é fundamental. Então, o quanto que, enquanto sujeitos humanos que somos, podemos aprender com o outro. Olha o balançar da rede. O balançar da rede. Então, vamos balançando a rede e encontrando caminhos e saídas ao longo da nossa história. E, Jonathan, quando eu falei, né, sobre você no início, eu falei sobre a questão de palestras, né? E você, obviamente, falou agora há pouco sobre a comunidade, sobre a favela e tal. Nas suas palestras, você trata de assuntos referentes às comunidades? O que você fala para o seu público? De um modo geral, eu falo sobre educação. É o que me move, porque, independente de ser palestrante, eu sou professor, sabe? E embora eu venha transitando nesse lugar enquanto formador, que é isso, né? O palestrante também é um formador de opinião, é o que ministra determinadas temáticas. E a temática geral que mais me move nesse momento é o campo da educação e o campo da arte. Atrelado a isso, o que eu venho problematizando? A questão da formação de professores, da criatividade, do lúdico, do brincar que acontece, né, no chão da favela, da brinquedoteca, do hospital, sabe? Da cidade, esse brincar que acontece nos parques, de pensar o direito à educação, enquanto também sujeito favelado que sou, e ao mesmo tempo, o quanto que a minha história de vida me leva a defender também e problematizar em alguns espaços esse lugar do direito à educação para todos, todas e todes. Entende? Pensando a questão da própria inclusão, porque a gente vive uma sociedade que, quando pensa na palavrinha inclusão, acaba, de fato, levando ao público-alvo da educação especial, as pessoas com deficiência. Mas vamos pensar também essa inclusão em todos os aspectos da própria vida. O estar aqui hoje é um processo de inclusão, sabe? De pensar o contexto de onde eu venho, sabe? O lugar, né, o lugar da minha fala, que está sendo ampliada a partir desse podcast. Então, são esses lugares e todas essas narrativas que me levam também a esse outro lugar, pensando aí o campo da formação, inclusive como palestrante, como formador. Achei muito importante essa sua questão, quando você aborda essa questão de inclusão. Obviamente, quando se fala num contexto inclusão, obviamente as pessoas pensam logo naquela criança que tem algum problema e precisa ter, né, de um tratamento especial, digamos assim, né? Mas realmente foi uma abordagem bastante valiosa essa sua de inclusão. Nós estamos aqui porque estamos, obviamente, incluídos nesse contexto, né? Verdade, verdade. Se eu começar a sentir frio aqui nessa sala, eu vou pedir, por favor, quem está no bastidor, sabe? Me empreste um casaco. Alguém vai se solidarizar e, de fato, vai me emprestar aí um casaco. Olha aí a inclusão acontecendo. E, assim, uma questão também que eu acho importantíssima, particularmente falando, você tem um certo apreço por poesias, né? Você acredita que implementar esse tipo de gênero literário lá na formação da criança, isso pode dar algum efeito positivo no futuro? Você acredita nisso também como uma forma benéfica de educação? Sim, eu fui uma criança, né, enquanto
estudante da escola pública ao longo da minha trajetória toda, porque eu venho da escola pública, né? Eu sou oriundo do Complexo da Pedreira, onde a minha mãe me teve com uns 13 anos, meu pai com 16, que não tinha acesso a livros. Hoje em dia, quando a gente olha para todo esse movimento, investimento no campo da educação, a própria literatura, isso é algo recente, sabe? Você hoje pega o próprio livro, que pode ser considerado também um objeto, né? O objeto livro, você percebe o investimento na diagramação, na escolha, e aí vem diversos tipos de gêneros, desde de uma narrativa, de um conto e até a própria poesia. E eu vejo que a poesia é esse movimento, né? É uma leitura literária, de nos mover, sabe? Dar prazer, o desprazer também, o se emocionar entre as próprias palavras. Por quê? Por que essa escolha? E por que eu reconheço também tudo isso? Porque foi a letra, né? As letras, os poemas que me moveram e que me transformaram em todo o meu processo educativo. Foram os livros que me fizeram sair da favela e tentar conhecer outras realidades. Embora, no mundo real, eu estava dentro da favela. Olha a viagem. Ler é viajar. Então, desde uma criança, né, no ventre materno, é importante que as famílias que estão assistindo nesse momento, sabe, e me ouvindo também, venham fazer essa leitura das mães, né, que estão grávidas por seus bebês, sabe? A leitura hoje, ela ganha espaço e tem que ser... E a leitura, de fato, é um patrimônio da humanidade. Somos a única espécie que conseguimos ler. Olha isso, que magnífico, que bonito. Então, qual é o lugar da leitura e da literatura dentro dos espaços educativos? E eu não estou só pensando nos espaços educativos como a escola, mas em qualquer lugar, na esquina, no bar, né? No carro, no andar pela rua, pela calçada, e você perceber. E a leitura, de fato, não é só a leitura de um livro, a leitura da própria imagem, né? Uma imagem também traz todo esse repertório de representação, de conhecer, que desperta a imaginação, a criatividade, o lúdico, o brincar. Então, o livro, ele é uma porta de entrada também para esse mundo literário, onde nos convida a pensar nas crianças, a pensar no processo de alfabetização, a pensar no convite à conversa com o outro. Eu estou aqui hoje, junto com você, por conta do quê, ó? Os livros. Suas criações. Isso. Criações que perpassam todo esse lugar. Embora eu seja o sujeito aqui que nomeio, né, Jonathan Aguiar em cada capa de livro e tudo, mas eu vejo que eu sou um resultado de coletivos. Eu sou um resultado, um produto, um projeto de vida de instituições públicas, como a própria universidade, sabe? Como a própria escola pública no interior da favela. Eu ressalto isso, mas no sentido de trazer potência. Porque hoje, quando a gente fala em escola pública, escola privada, a gente percebe assim, o menos importante está na escola pública, o mais importante está na escola privada. A potência está na vida humana. Até quando a gente vai ficar separando, né, segregando as instituições? E, sobretudo, é dentro da escola pública que está, de fato, ali todo o contato para essa liberdade, essa fruição, sabe? A escola pública não é o lugar do mercado, é o lugar da criação. E eu acredito muito na qualidade da escola pública. Por isso eu escolhi Bom Jardim. Porque é a qualidade, né, de pensar essas crianças no dia a dia, a educação de jovens e adultos, de pensar a criança que eu fui um dia, que viveu todas as faltas, sabe? Nunca passei fome, mas passei muitas faltas. E como que hoje eu olho e penso, como que eu posso me doar, né, no sentido de profissionalismo, no sentido de pensar essas crianças e dando mais asas. Não só o grupo de crianças, mas de professores, que às vezes está no interior, pensa, eu sonho isso, eu sonho aquilo, de dar também força nessa luz. Mas tudo isso é construído por coletivos. Para o Jonathan escrever livros, é porque teve uma avó que lavava minha roupa. Para o Jonathan sair
da favela e chegar a um pós-doutorado é porque teve uma família também, com todos os percalços também da vida, como qualquer outra família brasileira, me levaram também a esse lugar. Embora, quando a minha mãe pensa em todo esse processo, eu fui para além do que a minha própria família pudesse imaginar. Então, quando eu digo isso, é no sentido daquele jovem, da criança, né, de um professor que esteja me ouvindo nesse momento e acreditar nos seus sonhos. Às vezes, a gente só precisa de uma pessoa que diz assim: eu acredito em você. Acredite nas suas escolhas. Agora, é curiosidade. Você permitiu que eu fizesse essa pergunta. Você, obviamente, enalteceu as pessoas da sua família, a sua avó, que te ajudou, de certa forma, os seus familiares. Quem foi a pessoa, né, que acreditou em você? Forte essa pergunta, sabe? Quem foram, né, as pessoas que acreditaram em mim? Primeiro ponto, eu vejo a família, sabe? Porque eu venho de uma família, sabe? A gente sabe que realmente a família é a base. Sim. Né? Então a gente pode contar de forma incondicional. Mas para além da própria família, porque eu sou o primeiro doutor da minha casa. É até difícil, às vezes, falar sobre isso. Porque a gente vive uma sociedade que o glamour é ter títulos, sabe? É ter status. E eu estou fugindo dos status. Mas, embora eu ocupo esse lugar, sabe? Eu vejo que a referência foram professores. É o papel da escola pública e de professores que passaram ao longo da minha trajetória. Professores da Escola Municipal José Pedro Varela, eu nomeio. É importante nomear. Professores da Escola Municipal Escultor Leão Veloso. Professores, sabe, que eu tive o privilégio de conhecer também dentro do Instituto de Educação Carmela Dutra. E professores da Universidade Federal, né, da UFRJ, professores da UERJ. E todos esses lugares me forjaram e me fizeram chegar até aqui. Eu não sei o amanhã, sabe? Mas esse movimento de chegar até aqui é porque eu estou carregando as histórias de muitas pessoas que não conseguiram chegar até aqui. Então, a responsabilidade é maior, sabe? Quando chega um professor, doutor, numa prefeitura municipal, a responsabilidade é maior. Porque isso exige mais. E como que a gente vai carregando todas essas histórias no sentido de ampliá-las, sabe? Mas não naquele sentido de romantizar, não. Mas no sentido de entender também que todo esse processo tiveram dificuldades, tiveram lágrimas, tiveram choro, né? Para escrever um livro, tem dias que a gente escreve páginas e páginas. Tem dias que a gente pausa, né, dá aquela pausa e pensa, olha, poderia melhorar aqui, rasga tudo, reescreve. E é um processo criativo. Você parece ser uma pessoa que se cobra bastante, né? Também. E é necessário, né? Sim. Essa cobrança é necessária, porque, afinal, as pessoas vão ter contato com conteúdos que vão alimentar a vida Tem que dela, ter qualidade, delas, sabe? né? Tem que ter qualidade, e eu exijo qualidade. Tanto os materiais que foram publicados pela editora WK, o recente livro, né, Os Jogos e Brincadeiras Africanas. Tive o privilégio de participar, inclusive, até da própria diagramação, sabe? Eu estava viajando em São Paulo e eu parei ali na Livraria Cultura, que inclusive fechou, e eu folheando um dos livros, e aí olha, esse livro me moveu, sabe? Por conta da diagramação. E eu falei assim, poxa, eu queria um livro também que tivesse uma diagramação bem bonita. Que isso? Nada se cria, tudo se relabora. Então, a inspiração da diagramação desse livro, Jogos e Brincadeiras Africanas, passou por esse lugar, né? Do start, né? Do insight, que tive em uma viagem em São Paulo, junto com o Matheus. Eu falei assim, eu acho que o livro pode ter essa cara. E, de fato, aconteceu, sabe? Deu esse sentido, né, imagético. Então, essa capa, então, todo o processo do livro, lógico, né? Você é o autor, tudo isso foi pensado, você pensou em tudo, quis participar de todo esse processo de elaboração. Eu gosto de colocar meu dedo.
não apenas entregou o material, Sim. a parte escrita. Você quis participar, quis poder ver como é que ficaria, acompanhar Sim, de perto. sim, saber como é que está funcionando, porque todas as editoras, boa parte delas, e eu posso dizer com a WK, até porque não é meu primeiro livro com essa editora, eu tenho possibilidade de dialogar, sabe? Com a pessoa responsável que faz a própria capa, a diagramação, e a gente vai trocando. Porque o objeto, ele é. Por isso que eu falo, o livro não é meu, o livro é nosso, sabe? E aí é um processo de coletividade mesmo, que o autor, ele tem um destaque, mas também o ilustrador ele tem um destaque. Quem fez a diagramação tem que ter um destaque, porque é uma obra que vai circular. E, embora eu estou falando aqui, de fato, no próprio Jogos e Brincadeiras Africanos, é uma obra também que foi construída a muitas mãos. Nós temos poesias da própria Denise Cruz, que é uma professora negra, sabe? Atua tanto na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e está vinculada também à Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis. Uma poetisa, sabe? Que foi convidada, foi um convite, assim, de primeira. Denise, eu quero você no livro, meu e com o Matheus, sabe? Eu quero que você traz um pouco desse poema, que você é autora. Todos os professores, eles são autores. E, às vezes, os professores, eles, não é o caso da Denise, não se sentem autores. E outra, eu tive a possibilidade, ao longo da minha trajetória, chegar agora em um lugar que eu posso convidar pessoas. Eu não nasci para fechar portas. Eu nasci para abrir portas. E mais ainda, quando a gente escolhe servir, né, no espaço público enquanto doutor, pós-doutor na área da educação, não é fechar as janelas. É quebrar todas as janelas possíveis, sabe? E quando eu olho também para o movimento literário, sobretudo da construção dos próprios livros, inclusive aqui no próprio Brasil, para um autor independente, ele soa, sabe, para poder chegar dentro do mercado. E se hoje eu não sou um autor independente, sabe? Eu sou um autor que estou vinculado a uma determinada editora. Claro que eu posso transitar por outras editoras, mas como que, por esse lugar que eu ocupo hoje, eu venho abrir portas para outros autores, inclusive autores iniciantes. Isso é uma escolha. E pegando gancho nesse livro aí, teve alguma resposta quando alguém o leu que te chamou a atenção? E Alguma várias. coisa que você olha assim, nossa, como valeu a pena, talvez as noites de sono, as noites perdidas de sono, realmente valeu a pena me dedicar a essa obra? Alguma coisa que tenha chamado a sua atenção quando alguém terminou e talvez tenha mudado alguma mentalidade, alguma coisa nesse sentido? Esse livro, assim, eu vou recebendo várias mensagens no Instagram, por e-mail, e diante dessas mensagens isso vai me movendo. O quanto é um gás, sabe? Para continuar escrevendo, para continuar lutando. Porque a gente escreve uma obra, claro que a gente não quer que a obra fique ali dentro de uma gaveta ou então dentro de um único site que qualquer um pode dar o download. Em algum momento na vida alguém pensa, existe um material assim. Não, a gente quer que a obra de fato circule. Então, me enche de orgulho quando eu vou nas redes, né, municipais de educação e eu vejo esse livro circulando. Inclusive, em falar até sobre isso, sobre a circulação e a devolutiva das próprias pessoas, Os Excluídos Podem Sonhar, Brincar e Criar, ele foi adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis, sabe? E que eu nem esperava. Todas as escolas receberam um quantitativo de exemplares que colabora para a formação dos próprios professores. E no caso dos Jogos e Brincadeiras Africanas, eu recebo vídeos de professores realizando os jogos, as brincadeiras, a modificação do próprio olhar, de defender uma educação antirracista dentro da escola, sabe? O próprio projeto da Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis, que é isso, a gente vai descobrindo depois, com determinado momento, sabe? Eu percebi que o projeto de educação infantil da própria rede é pautado no livro Jogos e Brincadeiras Africanas. E aí eu paro na minha casa e eu penso assim, gente, sabe? Que alegria! Porque
tô ajudando outras pessoas, sabe? Notícias que vão chegando de pessoas que estão muito distantes, quilômetros distantes do Rio de Janeiro, e que esses livros de modo geral, despertaram a curiosidade para tentar entender o que é favela, o que é exclusão, o que é jogo, o que é brinquedo. Eu acho que estamos cumprindo, de fato, um papel. Sim, com certeza. Você emprestando a sua intelectualidade, né? Obviamente, a favor da educação e tendo esse retorno, né? E isso com certeza deve dar quando você recebe mensagens, né? Geralmente via rede social ou pessoalmente, óbvio que a ânsia por criar novos conteúdos deve surgir, né? Sim, e às vezes até Já pode adiantar alguma coisa ou não? Às vezes até uma palestra, sabe? Ontem mesmo à noite, conversando com uma amiga, a Tana Mara, beijo, Tana, sabe? Conversando com ela, eu falei assim, essa frase dá um artigo. É isso. O processo criativo, as pessoas pensam assim, eu vou parar tudo, vou me fechar na sala e que agora vai acontecer. Não, talvez é numa roda de conversa. Talvez aqui conversando com você, Tiago. E aí surge uma ideia. Tem projeto, como você me perguntou, tem projeto novo vindo aí, sabe? Interessante no campo da literatura, mas não vou dar spoiler. Não, como você falou, em contato ontem com uma pessoa, você percebeu que isso daria para criar alguma coisa. Sim. Aí entra também nessa questão a observação, né? Sim. Observar o ser humano, né? Perceber. Os detalhes, talvez, enfim, indo muito além, né? É ser, de fato, um pesquisador, um investigador. Os meus artigos, quando eu escrevia para o jornal O Dia, e permaneço, assim, quando tem um outro convite para outros meios de comunicação, como artigo, nasce, de fato, com a narrativa, aliada à narrativa do cotidiano. Quantas vezes eu escrevi artigo por conta de uma dúvida que eu ouvi uma pessoa falar no metrô, ou no ônibus, sabe? Ou então dentro da sala de aula eu falo assim, olha, isso dá um artigo, é importante falar sobre isso. Tem um artigo, não está recente, mas assim, eu recordo que foi sobre a questão até do termo, né? Pessoa com deficiência, portador. E eu falei assim, gente, as pessoas na sociedade, de um modo geral, ainda têm dúvidas. Então, eu preciso escrever isso por meio de comunicação. E, de fato, tem aí circulando, sabe? Que bate essa dúvida. Atualmente, a gente utiliza o termo pessoa com deficiência. É uma característica que faz parte da pessoa. Ela não é portadora. Eu posso portar um livro e depois abandonar. Eu posso portar, de fato, essa caneca e depois abandoná-la. Embora, dentro das políticas públicas, em um determinado período histórico, utilizamos, né, esse próprio conceito, hoje em dia ele não é convidativo, sabe? E como que a gente vai mudando e se modificando ao longo do tempo. Exato. A gente está falando sobre os livros, que obviamente é uma forma de comunicação, mas também eu queria entrar numa questão, Jonathan, com relação à rede social, né? Uhum. Uma pergunta um pouco que gera, de certa forma, polêmica, não sei. Tem uma página que foi criada por você, né? Homens do Magistério, eu apoio. Por que essa página foi criada? Gente, você quer entrar nas polêmicas? É porque vocês não estão assistindo aqui os bastidores, está todo mundo rindo. Mas assim, olha, essa página, de fato, ela foi criada por situações que eu vivi ao longo da minha história. Eu terminei o normal, né, o antigo magistério, a formação de professores no ensino médio, com 18 anos. Durante o processo, quando realizei as práticas de estágio, eu percebia, sabe, aqueles olhares, principalmente de determinadas famílias, ou quando não, uma professora aqui, outra ali. Não estou aqui para poder julgá-las, estou narrando essas situações que eu vivi ao longo da minha história. E aí, quando eu termino o magistério, qual é o nosso objetivo? Se inserir no mercado de trabalho. Sim. E aí eu percebo, quando eu vou digitar ali o currículo, entregar nas escolas, na redondeza de onde eu morava, um pouco mais distante também, para o centro do Rio, me deparo com uma diretora que ela diz o seguinte: eu não contrato homens. O seu currículo é muito bom, mas aqui não, sabe?
E aí eu comecei a pensar sobre essas questões, sabe? O quanto que ser um homem trabalhando no magistério, sobretudo trabalhando na educação infantil, com bebês, com crianças pequenas, numa turma de primeiro ano. É uma cultura, sabe? Que às vezes a gente, e inclusive as próprias mulheres que perpassam nesse processo de formação dentro do curso, entende que todo mundo pode, né? Que passou por um curso de formação, pode atuar no campo da educação. E aí depois, quando você finaliza, você vai encontrando os empecilhos. Olha, aqui não, aqui você não... Você com as crianças, ou as estratégias. Já aconteceu na minha história de vida, de diretora e coordenadora pedagógica, dizer, Jonathan, a porta da sala de aula sempre aberta. Sabe? Por quê tudo isso? Toda a sociedade vai criando preconceito, discriminação. O que me fez permanecer no campo da educação foi, de fato, a luta das mulheres. Foram as mulheres que lutaram para o Jonathan permanecer na educação. E eu reconheço isso. E aí, por que cria-se a página? Gente, a gente precisa discutir essas questões. Homens no magistério, eu apoio. Assim como mulheres no magistério, eu também apoio. Mulheres em cargos de diretoria dentro de uma empresa que enfrenta todos os preconceitos como machismo, sabe? Eu também apoio que essas mulheres chegam, né, de fato, nesses lugares. E quando a gente olha para o campo da educação, mais ainda dentro do setor público, acontece o inverso, né? Olha aí a questão reversa acontecendo. O preconceito, muitos não conseguem entrar nesse espaço. E aí tem que ser uma luta não só desses professores homens, sabe? Mas também de uma construção coletiva com a própria escola. Eu achei tão bonito agora, com a inserção na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, quando eu olhei para o lado... alguns professores homens, inclusive escolhendo trabalhar na pré-escola. Porque se a gente vai para o campo da medicina, um pediatra, ele pode ser homem. E por que não pode ser um professor homem dando banho, cuidando? E por que a sociedade ainda acende aquela luz, olha, sabe... Pode acontecer isso, aquilo, ai, olha... E aí como que a gente vai reconstruindo, né, no meio dessas situações todas? Entende? E você ainda tem relatos de pessoas, colegas seus, que ainda enfrentam esse problema ainda? Sim, ainda temos relatos, sabe? De colegas, de pessoas com bons currículos, aptas a exercer a função. Porque o que acontece? Desenvolvi um estudo falando sobre essas questões, sabe? Foi o meu objeto de estudo, tanto do meu trabalho de conclusão, né, de pedagogia, como também alguns artigos depois que fui atualizando esses dados. Diante disso, a gente vai percebendo que esses relatos, eles chegam, sabe? Desse preconceito, dessa discriminação. Se a própria Constituição ela vai nos dizer, nos apontar que não pode haver nenhum tipo de preconceito sobre raça, gênero, sabe, etnia, logo temos um preconceito posto. Então, como que a gente vai lutando em relação a isso, a quebrar, a romper com qualquer tipo de segregação nesse sentido? Como eu dizia, né? Um médico, ele pode cuidar de uma criança. E um professor? Ele não pode? São questões que dá para a gente pensar, sabe? Um professor que dar um grito, um homem dentro da sala de aula, todos têm uma relação. Agora, se é uma mulher professora, são questões que dá muito papo. Sim, inclusive conversando com você sobre isso, né? É algo até que a gente pode entender como criminoso, né? Sim. Porque, como você falou, se todos são iguais perante a lei, por que essa discriminação? Verdade. Né? Verdade. Não seria nenhum exagero afirmar isso. Não porque você está impedindo o outro de exercer determinadas funções, pelas suas características, pela forma de ser. E aí tem uma outra questão nessa pesquisa que realizei. E tem um relato de um professor que me marca profundamente, que ele fala assim, querem primeiro saber o nosso sexo, depois o nosso capital cultural.
né? O que ele quer chamando disso? Quer depois saber sobre a nossa formação. E aí, o que isso nos leva a pensar hoje, sabe? Como a fala de um outro professor. Eu enfrento não só o preconceito pelo fato de ser professor olhando para os bebês e para as crianças pequenas na pré-escola, mas também pelo fato de eu ser negro. Olha aí o preconceito. E se fosse um corpo trans querendo trabalhar na educação infantil? Não pode? Pode. Mas todas essas questões são questões culturais. São questões que estão ali, olha, no bojo do cotidiano, que às vezes, no senso comum, a gente acaba empurrando. Então, é uma luta. Se a gente fala sobre inclusão, isso também é uma questão que precisa ser enfrentada nos dias atuais dentro da escola. Precisa ser debatida, inclusive com todo o professorado. Como eu falei, se eu sou professor, é graças a professoras que abriram o caminho para que, de fato, o Jonathan pudesse existir e atuar nesse campo. É porque talvez tenha acontecido, né, uma entronização, digamos assim, que o magistério era apenas voltado para a mulher, porque era muito comum, né, nós ouvirmos, e até acredito até que seja hoje em dia muito comum nós ouvirmos que a menina diz que vai ser professora. E o rapaz vai ser advogado, ou vai ser, não sei, policial. Parece que o magistério ficou algo restrito ao público feminino, né? Quando a gente olha para a história da própria educação, de fato, para além, né? Poxa, a educação começa aí com os jesuítas, enfim. Mas, olha, um homem, os padres, Exato. sabe? Tem todo o processo de catequização, mas enfim. Mas, paralelo a isso, depois quando a gente vai pensando, né, no próprio lugar do próprio sujeito ali atuando enquanto profissional do campo da educação, olha que eu reforço, profissionais do campo da educação, vai construindo essa imagem social, né? Mulheres devem ser professoras. Melhor, segundo a forma como alguns territórios ainda continuam utilizando. São tias, sabe? As mulheres são as tias. Até porque na história da educação, a mulher, ela pode ser professora porque ela trabalha uma carga horária menor no contraturno, vamos dizer assim, ela acaba ficando ali responsável pelas atribuições domésticas. E aí vem a questão do próprio cuidar, o sentido de educar, sabe? E aí as mulheres acabam entrando em um determinado histórico fortemente no campo da educação. Isso tem que ser reconhecido, e eu reconheço, sabe, Tiago? É fundamental, isso numa questão histórica é fundamental, mas hoje em dia, como que a gente lida com essas questões? Principalmente, até o próprio termo, olha a tia, olha o professor, olha a professora, né? Sabe? Viva Paulo Freire, que é tão atacado, sabe? Paulo Freire vai trazer uma obra. Professora, sim. Tia, não. Exatamente isso que eu ia perguntar a você. Eu não sei se o termo correto seria implicância, mas o Jonathan tem uma implicância com esse termo tio no contexto escolar, não tem? Não é nenhuma implicância, sabe, Tiago? Eu acho que quando a gente vai construindo todo um estofo, né, de leitura, de problematização, de ciência, de evidência científica, né, termo que é tão usado hoje em dia, mas assim, a gente vai percebendo que determinadas falas já não comporta mais no ambiente escolar. É igual a forma como eu lido, né, com as questões étnicos raciais dentro da escola. Das pessoas com deficiência. No período tão passado, sabe? Diziam que as pessoas com deficiência deveriam retornar para as classes especiais e não conviver com a gente. Estou trazendo essas 3 pontas aí para a gente pensar, para trazer, de fato, esse lugar também da nossa narrativa. Porque somos profissionais. Se você tiver um filho, um sobrinho, você leva no consultório, você não chega ali para o médico e você diz assim, olha aqui o tio que vai cuidar de você. A gente sabe que tem toda uma questão cultural que, de fato, o próprio médico, o pediatra, vai virar e vai falar assim, eu sou médico. Não é verdade? Doutor. Eu sou doutor. Ai, olha, doutor. Doutor no Brasil é quem faz doutorado.
É uma cultura histórica que a gente precisa trazer também para debater na sociedade. E a gente que às vezes fez até um doutorado, a gente se sente tão acanhado de falar de uma tal forma, sabe? Então, assim, é importante a gente trazer isso à tona. Embora eu entendo, e até enquanto profissional do campo da educação, eu vou tendo um certo cuidado, né? Poxa, eu estou ali na educação infantil, sentado com as crianças, contando uma história, e tem crianças que vai vir, tio, de uma forma tão natural, sabe? Você tem ideia? Desculpe me cortar. Você tem ideia de como começou a surgir isso? Por que essa ligação tio com o professor? Por que, assim... A questão da maternagem, como eu falei aqui, né, da própria história da educação, a mulher, sabe, pelo fato dela ser tão atenciosa, cuidadosa, meiga, sabe, ela pode ser a tia que vai cuidar dos meus filhos. Se a gente pensar no campo da educação infantil, hoje em dia que a criança é obrigatória estar matriculada, né, a partir dos 4 anos na educação infantil, um tempo atrás era assistencialismo, sabe? Então era o lugar do cuidado. Então, olha só, tem toda essa representação. Quando eu me debruço nessas questões, e sobretudo quando eu falo sobre a questão até do tio, da historinha que eu contava, né? Tô ali na rodinha com as crianças, contando uma história, e aí vem um menino, ô tio, de uma forma tão simples, sabe? De uma forma tão natural, sem nenhuma pretensão de... E aí, o que acontece? Eu não chego ali a tolir essa criança e dizer, ô garoto, eu sou o professor. Não, é uma criança, sabe? Mas como que eu, Jonathan, eu vou construindo também com essas crianças esse lugar de profissionalização docente. Inclusive com as próprias famílias. Quando eu tenho uma reunião pedagógica com as famílias, eu já me posiciono. Eu sou o Jonathan, professor. Eu não me apresento como Jonathan, eu sou o tio. Sabe por quê? Historicamente, o tio, ele não precisa ser pago para cuidar, sabe? Ele faz qualquer coisa e está tudo legal. O tio, ele se diverte. Sabe? Você não precisa estudar para ser tio. Você precisa? Não. Sabe? Chega, né? A notícia chega. Eu lembro quando chegou a notícia da Manuela. Tio Dindo! Que felicidade, sabe? O lugar de ser professor é assumir o lugar da profissionalização, da responsabilidade, que é educar e ensinar, aprender, desenvolver uma prática educativa, pedagógica, que tem saberes específicos. Qualquer um não pode ser professor, você precisa desenvolver o quê? Habilidades, competências, ao mesmo tempo, vivenciar todo um percurso. Olha para a minha história, eu gosto de pensar também nisso. Poxa, 4 anos de curso normal, depois 4 anos, de fato, de pedagogia, 2 anos de mestrado em educação, 4 anos de doutorado, depois, em seguida, 1 ano, basicamente 1 ano de pós-doutorado, para ser chamado de tia? Se na área até das outras áreas, quando a gente olha, sabe, para o campo da medicina, da advocacia, as pessoas fazem questão de você ser chamado com uma titularidade. Eu não estou aqui chamando, né, e falando para as pessoas que a partir de amanhã a gente precisa romper tudo. Não, mas é importante agora pensar sobre isso. É um momento de seriedade profissional. Porque o tio faz qualquer coisa. Eu não faço qualquer coisa. Lutamos muito para poder chegar até aqui enquanto professores. Viu a minha cabeça, de repente, aqui que de repente que a criança, às vezes, quando comete faz uma bagunça em casa, ou vai para casa da avó, para casa do tio, que de repente o tio passa a mão na cabeça dele. Isso, eu não vou passar a mão, não. Vai trabalhar. Né? Vai aprender. Vai ler. Se eu estou responsável por uma turma de 1º, 2º, 3º, não importa o ano, sabe? Vai aprender a ler. Vai escrever. Você está entendendo? Tem um lugar específico. E, sobretudo, o tio, ele não tem salário.
Eu sou professor, eu tenho salário. O tio toma conta do sobrinho Ele por toma conta. camaradagem. Eu não tenho a camaradagem, sabe? Embora a minha narrativa pode brincar, transitar um pouco, mas assim, claro que a gente vai ter um lugar ali responsável, de ética, de diálogo, de escuta, isso é importante. Mas isso também perpassa a todo esse lugar. Mas não sou eu, Jonathan, que trouxe todas essas questões. Embora eu seja um interlocutor no meio disso, o próprio Paulo Freire tem essa obra, como eu disse para você, já trazendo. O professor ele luta por questões de estrutura, de qualidade na própria educação. O tio não, ele dá um jeitinho. Eu não estou aqui para dar jeitinho. Eu estou aqui e nasci e escolhi, né? Eu nasci como ser humano. Eu não nasci professor, me tornei professor para trazer esse lugar da qualidade, sabe? O lugar da profissionalidade, né? Da profissão. Eu escolhi ser. Então, como que, diante disso, eu luto também por uma narrativa, embora daqui a algum tempo, assim espero, sabe, ô Tiago, a gente olhar para tudo isso que eu estou trazendo aqui à tona e pensar o quanto que avançamos. Tomara. Esperamos que assim seja, né? Queria pegar mais uma vez esse livro, Educação, Lúdico e Favela. Quantos tiros são necessários para a aprendizagem, né? Eu fiz uma leitura desse título, mas acho que podem ser feitas outras também, né? Quantos tiros são necessários? Será que são necessários muitos tiros ou um tiro, enfim, para que o Estado, para que a sociedade, mais o Estado, digamos assim, acorde para a educação, para as pessoas que moram nas comunidades? Eu acredito que olhar para essas questões dentro do tiro, né? Sabe? Dentro da favela, eu vejo... Eu entendo, desculpe, eu entendo o tiro, porque parece que quando não há tiroteio, digamos assim, a pessoa é esquecida. Quando há um tiroteio, uma revolta, ou, né? Sim. Aí parece que as pessoas se lembram mais de que é pessoas... necessário investir em educação nesse contexto social. É porque a pauta educação sempre está, de fato, atrelada a muitas questões. E, sobretudo, pensando aí na questão do próprio território, quando a gente ouve, né, essa expressão, o tiro, principalmente quando a gente liga a TV, aí começa a assistir um telejornal, a gente se depara com isso. E a gente pensa, né, da pessoa que está lá dentro da favela, da pessoa que está saindo do trabalho e como que vai fazer para poder chegar em uma determinada região. Mas é importante dizer e reforçar, sabe, que falar sobre essas questões é algo diário. Muitas pessoas, nesse exato momento, estão sofrendo, de fato, sabe, por questões relacionadas ao tiroteio, entende? E aí eu vejo que não é só uma luta de um determinado estado, sabe? É o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Não, mas eu acho que é uma construção, né, de cooperação de todas as entidades, tanto de todos os territórios, né? Vamos pensar assim, todos os estados, é o Brasil todo, a gente precisa falar sobre isso. Embora a gente tenha estados e regiões que a situação acaba vindo mais à tona, sabe? Tem mais realce, tem mais luz ali. Mas pensar sobre isso é importante. E falar sobre o tiro, quantos tiros são necessários para aprender? Nenhum. Eu lembro, inclusive, quando lancei esse livro na Bienal, estava ali com a Mariana Ximenes, sabe? Aí a Mariana até brincou assim, ô Jonathan, nenhum. E é verdade, nenhum tiro. É uma brincadeira, não é nenhuma brincadeira, mas assim, é trazer esse ar também de seriedade para problematizar quantos tiros são necessários. Porque a palavra tiro, e aí eu empresto, né, caminho ao lado também do tio Jorge, que ele vai dizer assim, olha, Jonathan, esse tiro é o tirar, é o reconhecer a falta de saúde, a falta de educação, sabe? A falta de ética, que talvez, e de fato acontece, não só lá no território, mas em qualquer outro espaço público, né, privado, no andar na rua e perceber. Então, assim, como que a gente olha para essas questões e pensa, qual é o meu papel? Qual é o seu papel enquanto indivíduo humano nessa sociedade? Porque, às vezes, a gente olha também para o poder público e focaliza em determinados sujeitos. Por isso que eu digo, de fato, quando a gente ocupa lugares de destaque,
a responsabilidade é maior por nível de conhecimento, mas também, enquanto sujeito humano, como cidadão, nós somos responsáveis por todas as nossas ações. E isso é importante também trazer nesse debate. Quantos tiros são necessários? O tiro tem que ser o tiro do respeito, o tiro do amor, o tiro da esperança, sabe? O tiro da conquista de um grande sonho, sabe? Eu lembro sempre uma cena, e pode ser bem assim, senso comum, mas eu acho muito bonita, quando o apresentador saiu, né? Um determinado apresentador saiu da Record e foi para a Globo, né? O próprio Mion, sabe? Olha a comemoração do próprio Mion. E é importante na vida a gente comemorar os pequenos detalhes, as pequenas conquistas, sabe? Isso é importante. Tá aqui hoje também já é uma conquista. Ganhei o dia. É isso. Não é só as grandes mídias ou os grandes... Não, porque sou eu que estou aqui. É você que está aqui. Somos seres insubstituíveis. Amanhã será amanhã. Quantos tiros? O tiro do sonho. E eu vejo também... Verdade. Eu vejo também que o prefácio foi feito pelo José Júnior, né, do Afro-Reg. Isso. Com certeza enriqueceu mais o livro, né? Mais ainda, sabe? Trouxe esse lugar também da própria música, da estética, sabe? José contribuiu aí para essa obra também. Incrível, um ser humano incrível. Eu agradeço muito, José. Uma sensibilidade, então... Sim, total. Assistam as séries, sabe? Também é importante, né? É importante, olha aí, o audiovisual, sabe? E José tá de frente com as séries, o Arcanjo. Vale muito todas as pessoas. A gente tá fazendo divulgação do trabalho também dos amigos. É importante. Que é isso? Já é uma amizade de longa data com ele? Não. Somos conhecidos, sabe? De trocar figurinha. E aí chegou o convite, né? De fato, convidei ele de fazer o prefácio desse livro. Entendi, Jonathan. E com relação a esses outros livros, a gente já comentou um pouco sobre esse daqui, né? Que foi feito junto com o Matheus também. O Matheus está ali. Está aqui nos bastidores. Está nos bastidores vendo a gente. Também agradeço pela presença, tá, Matheus? Falamos sobre esse. E tem também os excluídos podem sonhar, brincar e criar. Essas três obras aqui, elas estão à venda? Como é que as pessoas podem fazer para comprar? As pessoas podem comprar em qualquer livraria, está disponível, sabe? Inclusive também dentro do próprio site da editora, WAK Editora. As pessoas conseguem na Amazon, sabe? Jogando no Google, bate lá Google! Eu ia falar o Google, exatamente. Consegue localizar rapidamente. E inclusive todas elas... tem o material impresso, o livro físico, e também está disponível em e-book. E aqueles que querem se deliciar, porque é importante dizer isso. Às vezes a gente quer comprar uma determinada obra e a gente pensa assim, como que é esse texto, sabe? Tem o Google e-book, sabe? Que de fato acaba liberando algumas páginas. Olha aí, eu sei que tem certeza que vai o pessoal agora correr. Deixa eu lá dar uma olhada. Pode ir, é importante. Enfim, a gente falou então dos livros, né, que são com certeza a sua contribuição, né, para a sociedade. E você acredita que o modo de ensinar, você tem assim, na verdade, uma atração pelo modo de ensinar de outros países? Assim, algum lugar que realmente chame a sua atenção? O que me chama a atenção, de fato, é o que acontece no nosso território, sabe? Reconheço, até por alguns referenciais teóricos que caminham, sabe? Que não são brasileiros, mas hoje em dia eu tenho caminhado também no sentido de olhar para aquilo que acontece muito bem, né? Dentro da escola pública, do cotidiano, sabe? E de como pensar essas ações. O que me move, até enquanto professor,
é quando me deparo com crianças que não estão alfabetizadas, pessoas, até como professor de filosofia, sabe? Me deparo com sujeitos que têm alguma dificuldade no seu processo, né, cognitivo, e dali é esse o caminho que eu escolhi. Então, focalizar, né, naquilo que acontece muito bem fora do país é importante, é fundamental, mas é importante também a gente reconhecer aquilo que acontece com seriedade dentro do nosso território. Quantos pesquisadores nós temos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro como brasileiro? Entende? Às vezes, aqui no Brasil, às vezes a gente acaba se aproximando muito nas políticas públicas internacionais. É importante. Mas é importante a gente também avançar nesse sentido. Às vezes, a gente escuta mais uma pessoa de fora do país do que os próprios pesquisadores que temos. Então, assim, vamos olhar, e aí acho que até o alerta que eu faço, né, o comunicado, vamos dizer assim, para qualquer pesquisador, para qualquer pessoa que esteja até no setor público, principalmente aqueles que estão criando políticas públicas, pensar o que acontece muito bem feito e, ao mesmo tempo, convidar, né, vamos dizer assim, aqueles que estão aqui no Brasil. Porque a gente... sabe aquela coisa americana, né? A gente faz aquela coisa toda fora do país. Olha aqui, Bom Jardim. Olha a beleza de Bom Jardim. Olha a beleza da cidade do Rio de Janeiro, sabe? Será que a cidade do Rio de Janeiro também é aquele Cristo de braços abertos, abraçando todo mundo? Se eu fosse alguma coisa nessa sociedade, eu mudaria a cena. Eu colocaria em destaque a própria favela, sabe? É sair, de fato, do grande centro e ocupar também as margens. A margem do rio, ela é fundamental, é misturar, porque o rio vai passar, sabe? E, às vezes, a gente focaliza tanto em tantas coisas e esquece também de valorizar o que temos. Eu valorizo muito a minha favela. Eu chamo de a minha favela. Agora eu valorizo mais ainda também junto, né? Tá no mesmo patamar ali, sabe? Bom Jardim, já sou bom jardinense. Porque é isso. Eu valorizo a cada momento do detalhe da vida. Eu não sei, como eu já falei, que vai ser até repetitivo, eu não sei o amanhã. É valorizar os detalhes. Como diz o próprio La Rosa, a experiência. A experiência de ouvir, a experiência de falar, a experiência de sentir. Foram 31 anos da minha vida morando dentro da favela. De tiro, porrada e bomba. É a primeira vez na minha vida que eu coloco a cabeça no travesseiro e eu não preciso de calmante. Quantas pessoas precisam lutar para chegar numa cidade de Bom Jardim e ter paz? O meu olhar hoje eu quero carregar isso para minha favela. A minha sobrinha afilhada ontem, ela quase morreu. Olha aí, já contando um pouco da minha vida pessoal, gente, sabe? Por conta de um tiroteio. Quantas crianças estão sofrendo, com medo, com dor? Porque na favela tem morador, tem gente, sabe? Eu lembro de uma frase um dia, né, que foi até em um congresso nacional de um doutor, que diz assim: Jonathan, olha, eu tenho pavor de quem vem da favela, mas você é diferente, você tem quase o título de doutor. Hoje eu sou pós-doutor. Mas por que será? Foi aí que eu tive o start, né, de parar para pensar sobre essas questões. O que é sair da favela e ocupar um lugar de um doutoramento? Dentro de um universo, eu faço parte ali do 0,002% da população que chegou a esse lugar. Mas eu preciso chegar nesse lugar para ser ouvido? E, às vezes, de uma forma natural, a gente faz isso com as pessoas. A gente não tem que naturalizar isso. As pessoas, elas têm vozes e elas precisam ser ouvidas independente dos seus próprios títulos. E aí, como eu dizia, né, chegar em Bom Jardim, olha, Bom Jardim, foi um presente para mim, para Matheus, para minha família, inclusive, sabe? É trazer essa beleza e eu penso assim, eu quero que mais crianças vivam isso. E viva também o direito à educação. E como que a gente projeta isso?
agindo, estudando. Foi a educação que me transformou. Então, como que a educação que me transforma todo dia, eu posso levar? Mas um doutor na educação básica? Sim, temos que ter doutores na educação básica. Por quê? Nossas crianças merecem o melhor, porque eu lembro da criança que eu fui, das faltas que eu tive. E como que a gente olha para isso e pensa, como que a gente vai projetar tudo isso em políticas públicas, ou até quando a gente não consegue fazer nada, de olhar para a criança e dizer, você vai aprender até o final do ano. Estou contigo, confio em você, não abro mão. Entende? É isso. Você falou... Forte, essa, né? Exatamente. A palavra, o silêncio, a palavra. Dessas questões, dessas dificuldades todas, a gente recentemente saiu de uma epidemia e com certeza a situação numa favela deve ter sido bem pior, né? Diante das circunstâncias que você mesmo conhece, já pensou, já escreveu alguma coisa a respeito do impacto na educação por conta da pandemia? Já escrevi alguns artigos falando sobre essas questões, inclusive tem o Lúdico em Tempos de Esperança, sabe? Se me falha a memória, é esse o título. Dá o Google, gente, que vocês conseguem localizar também, de pensar essas questões. Inclusive, durante a própria pandemia, produzimos alguns materiais, inclusive a Bússola do Ser Brincante, onde o próprio Matheus participou com toda uma galera, né, sabe, de professores, de olhar para as questões que estavam fervescendo ali naquele momento. Esse material foi até depois ressignificado de uma maneira e foi publicado para toda a rede municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, a maior rede aí da América Latina, recebendo um material que não foi só meu, mas de todo um coletivo. E depois disso, de como pensar essas ações no dia a dia, o impacto. Vamos pensar na questão da própria alfabetização. O direito ler é um direito. Nossas crianças precisam ter uma atenção redobrada, né, na questão do direito à leitura, à escrita, sabe? Para, de fato, se desenvolver em todo o seu percurso escolar. Tanto que, recentemente, se você se aproximar das políticas, inclusive do próprio Ministério da Educação, que está aí à frente o próprio Camilo, né, se não me falha a memória, o que acontece? Vai trazendo toda uma política agora nova do campo da própria alfabetização, de pensar o primeiro, segundo ano, de repensar a partir das próprias diagnósticas, né? O diagnóstico local, que eu digo em nível municipal, o que as ações dentro daquele território pode olhar para essa criança que é diferente de uma criança carioca, sabe? A diferença também, ela é potência, sabe? Porque pode ter uma prática alfabetizadora aqui na cidade de Bom Jardim que é diferente da cidade do Rio de Janeiro, mas que pode também ter duas práticas que caminham juntas. Então, assim, olhar para tudo isso, e mais ainda para esse contexto que saímos, né, pandêmico, e principalmente as nossas crianças, jovens e adultos, a gente percebe que merecemos maiores investimentos. Só olhar, né, para o índice de analfabetismo desse país. Quantas crianças não são alfabetizadas? Faz a gente pensar. E deve ser um pensamento constante, né? Diário. Sabe qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do professor, do educador que esteja me assistindo nesse momento? Eu imagino que com relação a isso o pensamento não pare, né? Não. Não para, né? Parar pra quê? Se a gente pode contribuir com a sociedade, por que vai parar, né? Verdade, verdade. Jonathan, enfim, chegamos ao fim. Já? Já. O papo foi tão bom! Foi, com certeza foi. Eu quero imensamente agradecer a sua presença, por ter se deslocado lá de Bom Jardim, vindo até aqui, falar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua vida, mostrar o orgulho que você estampa no seu rosto quando fala da favela. Eu acho isso muito bonito, as pessoas reconhecerem as suas raízes, de onde vieram. Isso com certeza é inspirador. Poder mostrar para a sociedade que quando a gente sonha, tem determinação, tem força de vontade, foco. Embora as coisas não sejam fáceis para ninguém, a gente com certeza pode conseguir ter uma
realizar aquilo que a gente almejou ao longo da vida, né? Então, eu espero que você tenha muita, mas muita inspiração para poder fazer com que as pessoas tenham apreço pela educação, né? Não escolham um magistério apenas por escolher, por falta de opção, que elas tenham realmente o desejo de levar ensinamento e, obviamente, ajudar na construção de uma sociedade nova. Porque, com certeza, é clichê, né? Todas as profissões passam pelo professor, né? Pode ser até um clichê, mas é um clichê que, quando a gente para pensar, olha o lugar da responsabilidade. E como você falava sobre a questão do sonho, sabe? Sonhei muito e sonho até hoje. A gente não pode abrir mão dos nossos sonhos. Mas tudo isso também graças a políticas públicas, né? De acesso à permanência dentro da universidade, esse lugar também das oportunidades. Porque é muito legal quando a gente vai lá e faz e consegue. Mas é melhor ainda quando a gente chega e abre as janelas, as portas para todos. Jogar o tapete vermelho para que qualquer pessoa, pobre, favelada, não favelada, que mora no asfalto, venha ocupar esse lugar, que hoje eu estou ocupando. Porque a vida é uma grande passagem. Amanhã não sou eu que estou aqui. Pode ser você, pode ser outros, e que bom que venham outros. É esse o sentido. Reter, jamais. Como eu digo, o lúdico que habita em mim, saúde o lúdico que habita em você. Habita também em você que está em casa. Eu acho, e para encerrar, eu acho que uma das grandes coisas que uma das grandes maravilhas da vida é exatamente deixar um legado. E você, com certeza, está deixando aqui. Aqui em cima da mesa tem 3 deles. E que eles se multipliquem. Eu falei que eu não ia chorar, viu? Agora eu vou chorar. Legado, é isso que eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas têm que passar pela vida e deixar um legado. Um legado de paz, amor, instrução, né? E aqui estão suas criações. Tudo isso graças à sua perseverança, graças ao seu otimismo e porque você acreditou em você mesmo. É isso aí. Então, tudo está aqui. E espero que realmente essa sua aptidão para o magistério contagie muita gente que está por aí querendo também estudar e se dedicar ao ensino em sala de aula. Tá Obrigado, bom? muito obrigado. Então a gente encerra esse bate-papo por aqui e até o nosso próximo encontro.